Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Ângela. Boa noite, Sônia. E os demais presentes. Boa noite, Márcio, professores, colegas, psicanalistas. É sempre bom estar aqui com vocês nesta sexta-feira, né? E eu sou o Siqueira, professor Siqueira, conhecido como tal. Sou psicanalista clínico, filiado à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e eu estou aqui nesta noite para complementar um estudo que eu comecei na aula 15 dias atrás, falando sobre a obra do Érico Veríssimo e Incidente em Antares. Quem não leu essa obra, se ler essa obra, vai ter uma noção nítida do que se passava na época, que é entre 1964 e 1985, né? A obra que foi escrita em 1971 pelo Veríssimo e que retrata muito bem a situação da época. Eu reputo uma obra da mais importância, de grande importância, porque, né, ela, principalmente nós que estamos na lida aí desses estudos, dessas aulas, e a psicanálise faz parte do nosso dia a dia, eu diria que a psicanálise e a literatura, a psicanálise, o teatro e o cinema, e estão interligados. Há uma interface, né? E a psicanálise, ela não é apenas, não é apenas não interpreta apenas a arte, né? Ela nasce de um diálogo com a arte, teatro, cinema, eu já disse, literatura e outras, né? Mas como eu vou tratar dessa obra, Incidente de Antares, então, ela anda de braços dados, né? A literatura anda de braços dados com a psicanálise. E eu vou mostrar para vocês, para a gente complementar hoje, né? Eu chamei a aula de hoje segunda parte, pretendo encerrar hoje esse estudo e trazer para vocês mais uma análise de alguns outros personagens que eu não mencionei aula passada, mas que também trazem características psicanalíticas, né, bem marcantes. E o Freud, desde Freud, né, lá do século XIX, eu diria que desde Freud há uma ideia de que a literatura, cinema e teatro são formas privilegiadas de acesso ao inconsciente, né? Por quê? Porque há um diálogo nesses níveis. A arte expressa o inconsciente. A psicanálise interpreta essa expressão e ambas compartilham estruturas, desejo, conflito e linguagem. Tudo isso a gente percebe nessas três, né? Cinema, teatro e literatura. Então, só para retomar, né, como a obra foi publicada em 1971, em um momento extremamente tenso da história do Brasil. Quem viveu essa época sabe exatamente o que eu estou dizendo, né? Para entender o romance, é fundamental situá-lo no contexto da ditadura militar brasileira.
Foi nesse período aí, de 1964 a 1985. Especialmente nos anos mais duros do regime. E o Érico Veríssimo, quando ele escreveu o livro, o país estava, né, vivendo sob censura, a imprensa, havia perseguição política, repressão a opositores e controle do discurso público. Teve até o AI-5, nessa época, né, o ato institucional número 5, em 1968, que foi marcado pelo silêncio imposto e medo coletivo. E eu diria que a impossibilidade de falar diretamente. Por isso, alguns autores, alguns críticos, né, literários, optaram por escrever livros, né, obras. Tem aquela obra do Inácio Loyola Brandão, chamado Zero. Tem o Quarup também, no Dono Calado, que mostra exatamente acontecimentos dessa época, né? E, nesse contexto, muitos escritores não podiam criticar o regime de forma explícita, claro. Não havia essa possibilidade. Se eles se expusessem publicamente, eram presos, né, torturados, perseguidos, e, e outras ações. Então, o que, que eles faziam? Né? Usavam de metáforas, alegorias, ironia. Essas figuras de linguagem, elas permeiam principalmente essa obra, né, que eu discuto com vocês. Incidente Antares. É uma cidade fictícia, claro. O Veríssimo não seria inocente, entre aspas, de colocar, por exemplo, Porto Alegre, né? Ou qualquer cidade do Rio Grande do Sul, de onde ele era. Então, ele criou uma cidade, Antares. Uma situação absurda, mortos que não podem ser enterrados. Então, eu vou discutir ao longo dessa fala, dessa aula, mais uma vez, os mortos que não foram enterrados, porque os coveiros estavam em greve. Aí é que reside a ironia né, da obra, essa, essa metáfora, essa alegoria, né? Eram todos personagens caricatos. Há uma crítica profunda ao poder, à hipocrisia e à repressão. Então, o Érico foi contundente nessa crítica, embora de uma forma bem assim, elucidativa, né? Porque os comportamentos, as ações das personagens, elas, elas tendiam para uma crítica, né? Foi muito bem escrita essa obra, que eu até aconselharia vocês que lessem essa obra, por curiosidade até, para saber, né, como foi elaborado isso, né? Muito interessante. A greve e os mortos como metáfora política. A greve dos coveiros e o retorno dos mortos podem ser lidos como colapso da ordem imposta, emergências de verdades silenciadas, denúncia de injustiças. Os mortos que falam representam aquilo que o regime tenta calar. O que o regime tentava calar? Corrupção, violência, desigualdade. Isso ficava velado, né? Aí a obra entrou, né? Entrou nos meandros do poder, né? Dos abusos de poder da época. Faz uma crítica à elite e ao conservadorismo. O Veríssimo também critica as elites locais, o moralismo conservador, o autoritarismo disfarçado de ordem. Portanto, a cidade de Antares funciona como uma miniatura do Brasil. Eu costumo chamar de microcosmo, né, do Brasil. Então, os mortos eram
todos nós. Perfeito, hoje, perfeito. Aliás, se vocês quiserem até, ao meio da minha fala, quiserem colocar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Só subir a mãozinha aí e falar alguma coisa aí, para a gente ir discutindo em conjunto. O humor que ele usa, ele usou como estratégia de resistência, porque mesmo, mesmo tratando de temas pesados, o livro usa o quê? Humor, ironia, absurdo. A gente ri muito, porque é como se fosse uma comédia, né? Ou uma tragicomédia. E isso não é gratuito. Isso não é gratuito. Por quê? Que é uma forma, ou foi uma forma que o Veríssimo achou para driblar a censura, para expor o ridículo do poder e para tornar a crítica mais penetrante. Há uma influência do realismo fantástico, né? A gente usa essa expressão na psicanálise também, né? E o romance dialoga com o clima literário da época na América Latina. Não é só no Brasil que vivia, né, uma época estranha nessa. A Angela poderia até corroborar depois, porque ela é professora de história, ela conhece bem a história e ela poderia bem ilustrar isso para nós depois, viu, Angela? Vou querer sua participação, querida. Mistura realidade e absurdo, quebra da lógica tradicional e é uma crítica social indireta. Embora Veríssimo tenha um estilo próprio, há afinidade com esse movimento. Então, é um autor já consagrado, crítico, e quando ele escreve a obra, ele já era autor reconhecido, né? Esse foi o último livro dele, se não me passa despercebido, mas eu acho que foi a última obra dele. E isso permitiu ele usar uma ousadia maior, fazer uma crítica mais sofisticada. Então, o Incidente de Antares nasce em um período de repressão política e usa o humor e o absurdo para revelar aquilo que não podia ser dito diretamente. Ou seja, ele usava de sutilezas, né? De uma linguagem metaforizada, uma linguagem não muito direta, né? Mas, como tem um ditado que diz, para bom entendedor, um pingo é letra, e essa leitura tem uma ligação direta com a psicanálise, né? O contexto histórico reforça a leitura que nós fizemos antes, até 15 dias atrás, eu falei um pouco disso, embora não tenha entrado muito na especificidade do assunto, hoje eu pretendo prolongar um pouco mais, e a conclusão que nós chegamos, depois da leitura, é que a ditadura reprime. Então, o livro mostra o retorno do reprimido. Onde aparece o retorno do reprimido? Quando os mortos saem dos caixões, né? Então, o Érico Veríssimo ele escreve sobre os mortos que falam, porque naquele momento histórico os vivos não podiam falar livremente. Olha que interessante essa, essa posição do Veríssimo, né? Ele usou uma metáfora dos mortos, usou uma representação teatral, né? E acho que tem até uma peça teatral sobre isso, né? Alguns autores brasileiros aí, para poder mostrar, porque morto não fala, né? Então, na verdadeira concepção, o morto não fala. Mas quando o morto fala, ele fala o que está recalcado, né? Então, esse romance é um campo riquíssimo para a psicanálise. Por quê? Que é o nosso campo, né, de ação. Ele expõe de forma quase teatral o retorno do recalcado, aquilo que a sociedade tenta esconder, mas que insiste em voltar.
nós não estamos muito, né, vivendo hoje uma coisa muito diferente dessa época, né? Isso parece que é cíclico. A greve dos coveiros e a volta dos mortos funcionam como metáfora do inconsciente. Metáfora do inconsciente. O que não é simbolizado retorna, muitas vezes de forma perturbadora. Então, a cidade de Antares como um sujeito psíquico, porque aqui é um inconsciente também, né? Inconsciente coletivo também. Antes das personagens individuais, é importante ver que Antares funcionava como um sujeito coletivo, né? E funciona pela repressão, pelo moralismo, pela hipocrisia social, pela negação dos conflitos. Em termos, eu diria, em termos freudianos, há um forte recalque, que é uma palavra da nossa área, né? Um forte recalque, sustentado por uma moral rígida. Outra palavrinha, superego social. O que é o superego? Né? Ontem o professor Marx falava muito bem dessa questão quando ele trouxe a discussão do filme, né? Superstar, Traição do Judas. Foi dito muito isso sobre o superego, sobre o ego, sobre o id, que é uma instância trazida por Freud, que exatamente representa isso, né? O superego é a ordem, né? É quem manda, é o que está por cima, é o poder, né? Então, é a lei, é a lei. Cumpra-se a lei. Então, o superego representa bem isso. Por isso que nós falamos aqui um superego social. Então, a greve rompe esse equilíbrio e faz emergir o que estava escondido. É interessante essa posição que o Veríssimo traz, né? Os mortos representam um retorno ao recalcado. Os cadáveres que não podem ser enterrados passam a falar. O que esses cadáveres representam? Verdades negadas, segredos, corrupções, violências ocultas. Em linguagem psicanalítica, eu diria que são formações do inconsciente que rompem no campo social. Há uma ambivalência aqui, né? Numa das aulas minhas anteriores, eu falei sobre a clivagem, né? Como um mecanismo de defesa. A clivagem que é exatamente essa ambivalência, né? Dois valores. Aqui nós temos essa clivagem, aparência e realidade, fantasia e ordem moral. Uma personagem interessante que é discutida na obra, que é trazida pelo autor, é a Quitéria Campo Largo, né? E até na primeira aula eu me lembro que eu falei de Campo Largo lembra latifúndio, latifúndio lembra terra, terra lembra negócio, dinheiro, rural, toda uma composição aí, né, de riqueza, de dinheiro que está em jogo, político. Eram duas famílias que digladiavam na cidade, né, os Campos Largos me fugiu agora, Quitéria, Campo Largo e Tibério, me fugiu. Daqui a pouco eu me lembro desse nome, desse sobrenome da família, né? E a personagem Quitéria que você ouviu agora, que eu falei, é um exemplo muito interessante. O que ela representa, né? Ela representa uma moral rígida, representa uma aparência de virtude, um controle social. Essa imagem encobre, a imagem da Quitéria encobre o quê? Contradições, desejos reprimidos e hipocrisia. Então, nós podemos até trazer à tona aqui o Winnicott. Veja que quando nós discutimos uma obra, uma peça teatral, um filme, nós podemos trazer à tona a Melanie Klein, né, o Freud, o Lacan mesmo, e agora o Winnicott,
como é que o Winnicott pode ser citado? Onde o Winnicott aparece aqui, né? Nesse falso self. Então, a, a Quitéria representa bem esse falso self, né? Adaptado à sociedade, mas desconectado da verdade emocional. O nome agora eu lembrei, Vacariano, né? Tibério Vacariano e Quitéria Campo Largo. O vacariano, lembra vaca, também rural, né? Um animal que é negociado no campo. Então, os vacarianos e os Campo Largos, duas famílias que digladiavam naquela cidade. E o que o Tibério, né? O Tibério nos traz enquanto personagem, né? Alguém que usa o sarcasmo, ele tem até umas piadinhas, tem umas tiradas de vocabulário na leitura da obra, né? Que mostra bem esse sarcasmo, essa ironia, claro, bem escrito pelo Veríssimo, né? Bem categorizado. E ele desqualifica as pessoas, né? Para ele, ninguém presta na cidade, né? E mantém uma distância emocional. Isso pode ser lido como defesa contra angústia e implicação subjetiva, uma forma de evitar o confronto com o próprio desejo. Então, eu falava há pouco desses psicanalistas, desses teóricos, né, Winnicott, Melanie Klein, Lacan, Freud, o próprio Bion, né? Se nós formos procurar características psicanalíticas nessa obra, nós vamos achar, né? Alguns resquícios. E é uma, é uma representação muito categórica do Veríssimo. É por isso que eu optei por trazer para vocês essa, essa discussão, né, da obra literária com a psicanálise, porque não tem como desvincular, né? A psicanálise, ela permeia todas essas áreas, né? E tem um personagem, João Paz, olha o nome dele, João Paz, né? O sujeito esmagado. E o que ele representa? Representa um indivíduo vulnerável, vítima das estruturas sociais, atravessado pela injustiça. Sua posição pode ser pensada como um sujeito sem lugar simbólico. Ele encarna o que a sociedade exclui, o que a sociedade não quer ver, né? Então, cada personagem que aparece, o, isso traz características bem marcantes do desejo, da angústia, esses sentimentos, essas mazelas sociais, né, porque o ser humano passa. Então, a cidade de Antares vive uma clivagem, de novo, essa ambivalência, né? Clara, aparência moral contra a realidade corrupta, uma ordem contra a violência, uma virtude contra a hipocrisia. Isso lembra diretamente o mecanismo de clivagem, que eu já disse, né? É uma palavra que aparece sempre nessa questão da ambivalência, né? O bom é exibido, o mal é escondido. Então, essa ambivalência, né? O bom é exibido. Então, eu tenho que destacar o que é bom. E o que é mal, eu jogo por debaixo do tapete. Mas os mortos rompem essa divisão. Que é interessante, né? Que nós sigamos. Os mortos, os cadáveres, eles, eles trazem à tona, eles rompem essa divisão. E onde aparece um narcisismo social? Antares também pode ser lida como uma sociedade narcísica, porque está preocupada com a imagem, está preocupada com o status e com a aparência de respeitabilidade. O escândalo provocado pelos mortos fere esse narcisismo coletivo, claro, né? É aquilo que eu disse há pouco. Quem que vai acreditar em defunto? Mas
Imagine só, o defunto que fala, não existe isso. Em sã consciência não existe. Muito bem representado nessa obra, né? Ou seja, as pessoas não acreditavam no que os mortos diziam, mas trouxe à baila toda a podridão que vertia, que corria naquela sociedade, naquela política, naquele campo político, né? Uma sociedade mascarada, uma sociedade que escondia, né, por debaixo dos panos, toda a falcatrua, todas as más intenções, todas as corrupções, enfim. E os mortos vêm e detonam com isso aí, né? Saem para a rua falando, eles fedem enquanto defuntos perambulando pelas ruas, mas eles falam o que a sociedade não sabia, né? Então, o escândalo provocado pelos mortos fere esse narcisismo. Por quê? Porque a reação, qual que é a reação? É a negação, é a tentativa de silenciamento e é o controle. Só que ninguém vai controlar, porque eles vão continuar falando, né? Quem que vai prender o defunto? Para quê? Né? Os coveiros estavam em greve, não havia como enterrá-los. Aí o Lacan, nós podemos citar o Lacan agora, né? O Lacan entra como representantes do real. Podemos dizer, os mortos representam o real. Aquilo que não pode ser simbolizado facilmente e aquilo que rompe o discurso organizado. Os mortos desorganizam o quê? A linguagem social e as narrativas oficiais. Há por trás disso um humor e angústia. O romance mistura, ele mescla ironia, humor, absurdo. E isso não suaviza, pelo contrário, intensifica a crítica. O riso aparece como defesa frente ao insuportável. Então, tem até um ditado que diz, né, rir é o melhor remédio. Acho que até havia um programa na televisão sobre isso. Rir é o melhor remédio. E podemos sintetizar a obra, né, mais ou menos assim. Ela mostra que uma sociedade que vive de aparência e repressão inevitavelmente será confrontada com aquilo que tenta esconder. E esse retorno pode ser violento, perturbador e revelador. Uma leitura clínica muito próxima da realidade. O sujeito, aqui nessa obra, né, nessa cidade de Antares, por isso o livro chama-se Incidente em Antares. Só um segundinho, Angela, já vou abrir a fala para você. Antares, o sujeito também pode viver de aparência, pode recalcar conflitos, pode sustentar um falso equilíbrio, mas em algum momento os mortos retornam, e na forma de sintomas, crises, angústias ou rupturas. Então, o Érico Veríssimo, ele traz para nós, né, ele traz para nós nessa obra grandes indícios de uma crítica social. Pode falar, Ângela, por favor? Fica à vontade. Bom, professor, vou falar como a historiadora, né? Isso. Então, a gente está vivendo atualmente uma situação muito parecida com a época da ditadura, né? Uhum. É uma leitura muito atual para os nossos tempos, porque nós estamos vivendo a mesma coisa, a mesma ideia resgatada, né? Porque Marx falou que a história se repete Sim. não como tragédia, mas às vezes como farsa, né? Uhum. Então, a gente está vivendo essa farsa, na verdade, porque estamos vivendo de fake news e outras situações que atravessam a nossa sociedade, principalmente essa sociedade atual, né, contemporânea.
porque a gente vive o Deus, pátria e família, e a gente via, eu não sei quem não viveu isso, porque eu vivi, né? A gente via os militares entrando nas igrejas e pregando a família, a gente via exaltação à pátria, mas, no entanto, a corrupção nunca foi tão grande quanto no milagre brasileiro, né? Isso. Nunca houve tanto desvio de dinheiro, nunca houve tanta roubalheira. Foi a fase da história do Brasil onde se roubou mais. Enfim, e os militares não deixaram o poder porque quiseram, não. Eles deixaram porque eles foram tão incompetentes na administração do Estado que eles foram obrigados a sair, não só pela pressão. E os mortos, né? Os mortos eram todos aqueles que eram calados, porque se falassem, iam parar nos porões da ditadura, iam parar nas câmaras de tortura, eram silenciados e mortos. Eu tive um professor que teve um professor acho que foi na UF, que disse que não teve tortura, que não, nada disso. Ele negou, um próprio historiador, ele negou. E o meu professor, num seminário, ele disse assim: eu vi o meu aluno morto dentro de um camburão. Como não há morte, como não há tortura, como não houve ditadura. Bastava um inimigo seu, né, pessoal, porque nós fomos uma ditadura, não era só uma ditadura militar, era uma ditadura civil-militar, onde a elite era partícipe desse golpe militar, né? Sim. E muita gente pegava os seus desafetos e denunciavam como terroristas, né? Como militantes, como muitos que pertenciam a muitos grupos, né, de revoltos, como acho que é MR5. Então, bastava você ser desafeto de alguém para você ser tido como comunista. Foi Sim. muito duro viver uma época de tanta violência, né, em que as pessoas foram caladas, como eu estou falando aí sobre os mortos, né? As pessoas Uhum. foram caladas, foram submetidas, e muitas que saíram da tortura saíram enlouquecidas, porque a tortura era uma coisa tão brutal, estúpida, né? Bárbara, que as pessoas saíam loucas, muitas delas saíram loucas, outras saíram com problemas, com traumas assim, que não se que até hoje perduram nas suas existências, né? Sequelas, né? Ficaram sequelas. Muitas, muitas, muitas. É. Nós Então, tivemos um torturador aí que ele foi brutal com as mulheres, né? Coronel Brilhante Ustra. E ele foi crudelíssimo com as mulheres, né? Acho que ele odiava as mulheres, né? Ele era um misógino. Nós vivemos numa sociedade patriarcal machista, né? Misógina, narcisista. Nós podemos entender, professor, na nossa época agora, que tudo que está acontecendo agora, ela tem uma razão muito profunda, que é uma crise profunda do capitalismo. sim, Nós não sim, estamos vivendo isso à toa, não. É um remake, vamos dizer assim, porque naquela época também estávamos passando por uma crise do capitalismo. Tanto que apareceu o neoliberalismo numa fase assim, mais ou menos pela década de 80, né? 70, 80, neoliberalismo com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Não foi o outro, aquele que... Não foi Ronald Reagan, não. Foi o pai do outro presidente que... Eu esqueci o nome dele, mas enfim. Os dois eles produziram esse neoliberalismo, a formação do Estado mínimo, que antes era o Estado de bem-estar social, né? Tivemos uma
duas grandes guerras mundiais que trouxeram à baila o entendimento global de que a vida estava por um fio, a qualquer momento o planeta Terra poderia ser destruído, a banalização da vida, né, como diz a Hannah Arendt, a banalização do mal, não é? A banalização do mal, e vivemos essas questões todas. Tem um filme também do Marcelo Mazargão, muito interessante. Talvez, quem sabe, eu possa trazer à baila. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Um filme Sim. Esse é interessantíssimo. interessante. O professor Márcio, ele está trazendo umas aulas sobre cinema, né? Cinema e psicanálise, Sim, e pode ser que ele traga, quem sabe, uma sugestão, Márcio, aí para trazer um filme para a gente discutir isso sim, aí. ele tem tudo a ver com a psicanálise também. É, Você pode analisar ele de uma forma profunda psicanaliticamente. Ele mescla a história com a psicanálise. muito bem, muito bem, muito bem, Ângela, obrigado pela sua intervenção. Eu que agradeço. A gente, dando continuidade aqui, já partindo para os finalmente, outros personagens de Incidente Antares, sob a lente da psicanálise, além de Quitéria, Tibério e João Paz, o romance traz um conjunto de personagens que representam forças psíquicas e sociais distintas. Eles não são apenas indivíduos, mas encarnações de conflitos, tanto internos quanto coletivos. Um personagem, Cícero Branco, que mostra o poder e o recalque. Ele representa autoridade, tradição e manutenção da ordem. E aí, em termos freudianos, esse personagem, ou essa personagem, funciona como um superego social rígido, que tenta manter o conflito fora da consciência. Qual o problema? O problema é que quanto mais se reprime, mais o recalcado retorna. Olha só que interessante isso, né? E o personagem vacariano é de um narcisismo e rivalidade. A oposição entre as duas famílias, que eu já havia comentado um pouco antes, né? Mostra bem a rivalidade, a disputa de poder, a necessidade de superioridade. Aqui aparece o narcisismo de grupo. Vejam vocês que eu permeio a terminologia psicanalítica, né, ao longo do romance, né? Narcisismo, falso self, recalque, clivagem, toda essa nomenclatura, né, ela faz parte do nosso repertório psicanalítico, né? Então a gente vai achando, a gente vai caminhando ao longo da obra e vai percebendo isso quando, né? Por isso, para nós que somos especialistas nessa área, né? Fica um pouco mais claro, né? Esse comportamento. Cada grupo se vê como melhor que o outro, desqualifica o outro, precisa vencer para sustentar a sua identidade. Isso lembra que Freud descreveu como narcisismo das pequenas diferenças. Olha, nós citamos Winnicott, Freud, Lacan, né? O padre é um personagem padre, que mostra o quê? Um conflito entre desejo e lei. A figura do padre encarna moral religiosa, autoridade simbólica e discurso da lei. Quando a gente faz o discurso da lei, a gente já traz à mente o superego, hein? E esse padre também revela o quê? Revela contradições, limites, tensões internas, e existe um ideal de pureza moral e o real, que são as falhas humanas. Então, tem sempre essa ambivalência que você vai percebendo ao longo da leitura, né? Essa coisa dicotômica, dividida aí, né? Em dois, bem e mal, essa coisa
de contrários, né? Ideal, real. Desejo, proibição. Isso central tanto em Freud quanto em Lacan, né? As elites locais, o que elas representam, né? As elites locais de Antares. A clivagem e a hipocrisia. Os representantes da elite de Antares vivem uma divisão clara. Tem uma imagem pública respeitável e práticas privadas questionáveis. Isso é um exemplo típico de clivagem. Para não ser repetitivo, o bom é exibido, o mal é escondido. Quando os mortos falam, essa divisão colapsa. Por quê? Porque não é possível o que está acontecendo. Será que é assim mesmo, né? Aí abre uma interrogação na cabeça dos moradores, né? Porque os mortos estão falando, como assim? Como é que eles sabem disso, né? Porque eles foram calados o tempo todo. Agora saíram da cidade, andaram pelas ruas e, mais do que personagens isolados, os mortos formam um coletivo simbólico. Tem um simbolismo clássico aqui, né? Porque o que eles representam, os mortos? Representam o reprimido, o silenciado e o excluído. Em termos psicanalíticos, são conteúdos recalcados que retornam e que rompem com a defesa social. Eles fazem o que o sujeito não consegue. O que é o que o sujeito não consegue? Dizer a verdade. E a multidão? Como é que a multidão se encaixa nesse contexto, né? A multidão representa um sujeito sem reflexão. Por quê? Ela é influenciável, ela é volátil e ela é reativa ao mesmo tempo. Ela oscila, a sociedade, a população, oscila entre curiosidade, medo e julgamento moral, que é sempre uma tendência, né? E as pessoas apontarem o dedo para o outro, mas cheio de mácula, cheio de culpa, né? Então, isso lembra um funcionamento mais primitivo. Pouca elaboração, muita projeção e necessidade de culpados. Tem que achar os culpados para essas coisas que acontecem, né? As figuras femininas, além da Quitéria, aparecem em papéis sociais rígidos, repressão do desejo e numa vigilância moral constante. O que revela isso? Revela uma estrutura social que controla o feminino e transforma o desejo em culpa. Ou seja, o ser humano é desejante, né? Nós sabemos isso quando nós estudamos, né? Lacan, principalmente, né? O sujeito é desejante. Nós somos seres desejantes. E a cidade como aparelho psíquico. As elites representam o quê? O superego, a população, um ego frágil, e os mortos, o inconsciente. Veja que interessante, o inconsciente, porque o inconsciente traz à baila o que está recalcado, né? Então, como funciona Antares, essa cidade fictícia? Funciona como um aparelho psíquico coletivo. Representa o inconsciente e os mortos. O ego, a ordem social, entra em crise. E o superego moral perde autoridade. Podemos sintetizar de que forma isso, né? Podemos sintetizar que as personagens de Incidente Antares não são apenas indivíduos, mas expressões de forças psíquicas como repressão, desejo, narcisismo e clivagem, que quando entram em conflito, desorganizam tanto o sujeito quanto a sociedade. E é bom que digamos o seguinte, essa leitura, ela mostra uma coisa muito interessante, algo fundamental, que o que vemos na clínica individual, uma clivagem, um narcisismo, uma culpa, também aparece no social, apenas numa escala maior, não é? Porque no nosso consultório, na nossa clínica,
aparecem os pacientes numa escala menor, mas aqui nós estendemos para um coletivo, né? E a censura na ditadura não afetou apenas o que podia ser dito. A Ângela trouxe muito bem essa questão da época, trouxe historicamente muito bem, que era conhecedora do assunto, né? Ilustrou bem essa minha fala, mas principalmente como dizer, ó, não o que podia ser dito, mas como dizer. Nessa obra, Veríssimo transforma a limitação em estratégia estética. Ele foi de uma perícia, eu diria, enorme, né? Porque o Inácio de Loyola Brandão, por exemplo, né? Ele escreveu uma obra, né? Zero, uma obra chamada Zero. E, e o Antônio Calado escreveu Quarup, Antônio Calado. Essas obras são três obras fundamentais para entender como a literatura brasileira reagiu à ditadura. Em, posteriormente, bem para frente, eu vou trazer à tona essas outras duas obras para a gente discutir. Eu acho fascinante essa comparação, né? Essa simbiose psicanálise e literatura com a psicanálise ao cinema e o teatro também, né? Tem muita ligação. Então, essas três obras que eu disse, elas são importantes para entender esse período aí ditatorial, né? Que criticam o autoritarismo, fazem isso por caminhos formais e psíquicos muito diferentes. Só para dar antes de terminar minha fala, em Antares há uma alegoria, humor e absurdo. No Zero, do Inácio de Loyola Brandão, a fragmentação, violência e caos. Em Quarupi, do Antônio Calado, uma narrativa simbólica, mais transformação subjetiva. 13 estratégias para lidar com a censura e o trauma histórico. Então, nós temos aí uma vasta, um vasto material, né, para a gente entender e fazer ligações com a psicanálise. Eu não vou me estender mais para falar para vocês das obras, mas só para encerrar aqui, a, a cidade de Antares é fictícia, mas funciona como o quê? Metáfora do Brasil, condensação de relações de poder, palco de conflitos sociais e reais. A censura obriga o autor a deslocar o quê? Né? O político para o simbólico, o real para o ficcional. Assim, ele pode criticar sem mencionar explicitamente o regime. Então, ele foi de uma sutileza enorme, né? Escreveu. Leia o livro, para a gente futuramente estabelecer um comentário, uma crítica, que é muito interessante, né? Fenomenal. O absurdo como linguagem crítica. A situação central, mortos que não podem ser enterrados, mortos que não podem ser enterrados. Isso é absurdo. Só em Antares mesmo poderia acontecer isso, né? Mas esse absurdo tinha uma intenção, tornar visível o que a realidade oficial tenta esconder. O efeito é paradoxal. Como assim? Quanto mais fantástico, mais verdadeiro se torna. A censura, ao impedir o real direto, empurra o autor para o excesso simbólico. O romance apresenta vários personagens, diferentes perspectivas, discursos que se cruzam. Em vez de uma denúncia frontal, temos uma rede de falas, um mosaico social, e essa forma protege o autor e, ao mesmo tempo, enriquece a obra. O riso no livro não é leve, é estratégico. Olha só. Porque tem ironia, tem caricatura, tem exagero. Tudo isso permite criticar sem parecer perigoso. A censura muitas vezes tem dificuldade de punir o humor, porque ele é ambíguo. Aí confunde. A gente sabe da história, a Ângela pode até reforçar isso depois.
Os jornalistas escreviam algumas coisas poeticamente, colocavam poesias. Ah, nós temos letras do Chico Buarque de Holanda, né? Várias letras do Chico Buarque, Construção, tem várias letras desses cantores, né? Chico Buarque, do Caetano Veloso, que trazem um sinal assim de que como você disfarça através da linguagem, das palavras, né, uma crítica que você quer fazer ao regime. Isso tudo é inteligentemente fabricado, né? Em vez de mostrar diretamente a repressão estatal, a violência política, Veríssimo desloca o conflito para quê? Para a hipocrisia social, moralismo e jogo de poder. Mas o leitor percebe, e isso é uma miniatura do sistema maior. Miniatura do sistema maior. O não dito como estrutura. Então, a censura produz uma escrita baseada em quê? Lacunas, entrelinhas, silêncios significativos. Cabe a nós, leitores, interpretar, completar e decifrar. Os mortos que falam são, simbolicamente, aquilo que escapa ao controle. Eles dizem o que não podia ser dito, o que foi silenciado e o que foi reprimido. O poder tenta calar. Algo retorna e fala. Né? E os personagens são ambíguas, situações têm múltiplos sentidos. Para encerrar, definitivamente, qual a relação com a psicanálise? Né? A forma do romance funciona como o inconsciente. Não fala de modo direto, usa deslocamentos e condensações e aparece nas entrelinhas. Em termos freudianos, eu diria que a censura social produz efeitos semelhantes ao recalque psíquico. E o texto literário vira um sintoma que revela o que foi reprimido. A censura não silenciou o Veríssimo. Ela o obrigou a escrever de forma mais complexa, indireta e simbólica, transformando a limitação política em potência estética. Uma ideia muito forte, né? Para fechar mesmo. Quando não se pode dizer diretamente a linguagem, quando não se pode dizer diretamente, a linguagem se torna mais sofisticada. E às vezes, paradoxalmente, diz ainda mais. E aqui eu encerro minha fala desta noite. Meus queridos, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, Ângela. Se alguém quiser comentar alguma coisa, antes de fecharmos, estou à disposição. Seria tão interessante alguma análise em relação a Clarice Lispector, né? Ótimo. Que tem uma obra maravilhosa, que é A Paixão Segundo GH. Nossa Senhora! Isso, boa ideia, Dá um boa pano ideia. para manga maravilhoso. Boa ideia, Ângela. Vou colocar aqui nas minhas anotações. Clarice Lispector, gosto muito dela. Introspectiva, fenomenal. Muito bem. Obrigado, A Sônia, pela Sônia presença. perguntou se não tem lista de presença. Deixa eu ver aqui. Eu não sei colocar a lista de presença, esse que é o problema. Deixa eu ver. O Márcio, se o Márcio estiver presente, não tem a lista de chamada, professor Siqueira. Sônia, querida, eu não sei como é que faz para colocar essa lista, sabe? Depois pede o professor Márcio para colocar individualmente para ela e para quem